Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o assunto que está muito em pauta, muita gente comentando e me perguntando, é sobre a facada do Bolsonaro. Aquela que ele sofreu, aquele atentado que ele sofreu na época da eleição em 2018. Nós falamos sobre o assunto na época, mas até hoje ficou a pergunta, o que foi aquilo? Será que foi a oposição que mandou? Será que foi tudo uma farsa? O que de fato aconteceu? Bom, o deputado, que sempre foi um cara de pau, isso a gente tem que deixar bem claro, um farsante, que se chama Alexandre Fruta, agora pediu uma CPI. Ele não tem moral nenhuma para fazer isso, é um cara que está sempre servindo a quem pode dar algum benefício a ele, é um cara totalmente sem caráter. Basta você dar uma pesquisada, inclusive, na carreira artística dele, que ele conseguiu ser mais podre até do que os artistas globais. Enfim, então se ele já era podre como artista, imagina como político. Mas está aqui a repercussão, né, nos principais portais de internet. Frota pede abertura de CPI que investigue facada em Bolsonaro. Para mim isso já era para ter acontecido desde o começo, desde aquela época, né? E aqui a gente vai ficar com a matéria da Isto É. Alexandre Fruta protocola pedido de CPI da facada em Bolsonaro. Foi premeditada. Na manhã da segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, o deputado federal Alexandre Fruta, do PSDB, protocolou um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o episódio da facada no então presidenciável Jair Bolsonaro em 2018. Estou agora na minha primeira hora, protocolando o pedido de abertura da CPI da facada. Estou convencido que foi uma armação. Aproveitaram a doença que esse sujeito tinha na época e criaram essa narrativa do atentado. Ele foi de 8 segundos de TV para 24 horas de TV, escreveu o parlamentar em seu perfil no Twitter. Em sua página no Instagram, Frota continuou, foi na facada que ele ganhou as eleições. Bom, esse é um ponto que a gente precisa lembrar dos vídeos que a gente fez aqui na época. De fato, Bolsonaro sofria e sofre até hoje de um problema intestinal. Muitas pessoas acham que ele tem esse problema no intestino depois da facada, mas na verdade ele já sofria com esse problema. Muitas pessoas inclusive acreditavam que era um câncer. Eu fiz diversos vídeos aqui, inclusive quando ele passava mal devido a esse problema, e inclusive apresentamos um vídeo que foi feito muito antes dele sofrer o atentado, onde o pastor pede que as pessoas, né, que tem um problema na barriga, coloquem a mão em cima para ele orar. Então vou até exibir isso de novo para quem está esquecido. É um vídeo gravado muito antes de Bolsonaro ter recebido o atentado. Veja só. Eu vou fazer uma oração bem rápida. Eu vou começar a ministrar a palavra. Todas as pessoas que têm úlceras, vou precisar do Leandro de perto. Todas as pessoas que têm úlceras, gastrites, enjoo no estômago, dores no estômago, bolo no estômago, enfim, problemas de estômago. Eu quero que você só levante a sua mão bem alto para ser identificado. Levante a mão e segure. Quem tiver com a mão levantada, fique em pé, por favor. Quem está com problema de estômago, que está com a mão levantada, fique em pé, para ser identificado. Fique em pé, para ver quantas pessoas vão ser curadas essa noite. Coloque a mão no estômago deles e ore. Coloque a mão no estômago delas e ore. Ah, já tem 50, já tem 50. Coloque a mão no estômago deles. Coloque a mão no estômago delas. Perceba que eu ainda não orei. Conversando inclusive com médicos que acompanham esse canal, eu já perguntei, já tive a oportunidade de perguntar se de fato uma cirurgia, quando é feita para esse tipo de problema, dependendo do que seja, lógico, né, especulando mais ou menos o que seja, eles disseram que sim, pode fazer aquele corte mesmo que o Bolsonaro tem na barriga para cuidar desse procedimento. Não estou dizendo que é, porque, como eu disse para vocês, é uma coisa realmente muito difícil. Eu vou continuar lendo a matéria, mas depois a gente vem com raciocínio. A grande mídia, ele explicou suas motivações. Depois de assistir o documentário, aliás, muito bem feito, do jornalista Joaquim de Carvalho, ficou evidente que muitas coisas não foram investigadas, muitas perguntas sem respostas. Então me convenci de que a facada foi armada, premeditada, simples assim. Falou Fruta, que já está em busca de assinaturas para que a CPI seja feita. Quem discorda assine e discute com a gente lá, emendou. O documentário citado é O Bolsonaro e Adélio, uma facada no coração do Brasil, lançado no último sábado, dia 11. O filme, de cerca de 1h40, narra que 2 meses antes da facada, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do atual presidente, e o autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, estiveram no mesmo clube de tiro de Florianópolis. Eu falei isso para vocês na época, em Santa Catarina. O filme ainda garante que os seguranças de Jair Bolsonaro que protegeram Adélio foram posteriormente promovidos com melhores salários e que prontuários médicos foram escondidos. A conclusão do jornalista é que o caso foi usado como publicidade em favor então do candidato.
De fato, família, muitas coisas sobre o Adélio ficou escondida. O Bolsonaro se elegeu e não exigiu, não foi pra cima pra saber o que de fato aconteceu, se foi alguém que mandou ou não. Sempre usou isso apenas como bandeira. Então por aí você vê, porque eu, né? Se eu sofro uma coisa dessa, você sofre uma coisa dessa, você senta na cadeira de poder, o que é que você vai fazer? Você vai pra cima, você vai usar todas as ferramentas que estão à sua disposição para esclarecer o que aconteceu, até para a segurança da nação. Um atentado contra um presidente é simplesmente caso de segurança nacional. Mas, muito pelo contrário, a parte mais interessada, que é o próprio Jair Bolsonaro, não mostrou muito interesse em saber e, inclusive, acusou o Moro, usou isso como bandeira para acusar e denegrir a imagem do Moro, mas trocou o seu ministro, que poderia ter colocado uma pessoa que fosse investigar e não colocou. Né? Se a culpa era do Moro, porque o Novo não foi investigar isso? Porque ele não quer, é simples assim, é porque certas verdades, meus irmãos, as pessoas simplesmente não querem ver. Um ponto que serve como clareza, como uma luz nesse caso tão escuro, é as consequências. Não dá pra mim dizer, eu não vou ser irresponsável, foi fake, isso e aquilo, eu não vou dizer isso. Mas o que eu posso dizer pra você, meus queridos irmãos, é que aquela facada com certeza elegeu Bolsonaro. Bolsonaro estava indo muito mal, inclusive no último debate, Boulos, que é um verme, colocou ele no bolso. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf. Tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia, está previsto em lei. Se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá, pode passar para... Porque ele não sabe debater, o que Bolsonaro sabe é dar feixe. Mas tem coisas que ele vive dentro ali da política e ele nem sabe responder. Simples pergunta de jornalista, ele se perde todo. E aí o Bolsonaro estava num dilema. Tinha que debater, mas não tem o dom da palavra. E aí o que é que acontece? Sofre o atentado e a partir dali ele tem a desculpa perfeita para não mais fazer debate, ganhar entrevista na maioria das emissoras e ganhar a eleição de uma forma muito mais fácil, sendo o herói, convencendo inclusive muitos eleitores que estavam em dúvida e tinham um pé atrás com ele. Enfim, para encerrar aqui eu vou colocar o Cabo Daciolo falando também desse mesmo assunto. Fiquem com Deus, um abraço e fiquem agora com o Cabo Daciolo. O sentimento que eu tenho, tudo que eu estiver falando aqui, se for besteira, meu irmãozão, vai cair por terra. Se for de Deus e eles se levantarem, eles vão se deparar lutando contra o próprio Deus. Espera esses sinais. Bolsonaro é um homem bom, mas não tem conhecimento nenhum da palavra. Não tem conhecimento. E se não bastasse, está cercado de falsos profetas. Ah, Deus, glória a Deus. Então, outra que eu vou deixar aqui, só mais uma. Mais uma não, tem várias, mas eu vou deixar mais uma aqui. Maçonaria, meu irmão. Maçonaria. Senhor, tu tem alguma coisa contra a maçonaria? Meu irmãozão, quem quiser ser maçom, que seja maçom. Mas eu quero dizer que o início, grau 1, grau 2, grau 3, você não sabe o que é a cúpula, meu irmão. A cúpula está adorando é bode, irmãozão. Adorando a bode. E não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Nada. Deus não está em nada oculto. Não tem nada escondido para Deus. Deus revela todas as coisas. Então, se tiver uma coisa em 4 paredes, fechadinha, falando baixinho, meu irmãozão, tem alguma coisa errada. Abre aí e fala. Confessa então, já que é tão normal, manda os pastores que são maçons aí declararem que eles são maçons. Se declarem maçons, para de ficar enganando o povo. Vai cair por terra. Os senhores se arrependam, porque está chegando o tempo, varãozão. Está chegando um tempo determinado pelo Senhor. Deus maravilhoso. E aí você pega o senhor Bolsonaro, nosso presidente, ele foi lá fazer aliança com a maçonaria. Ele foi lá no templo maçom, lá fazer aliança com isso. Tu acha que ele não sabia que o vice é maçom? Tu acha que os seus ministros não sabiam que são maçons? Ele sabe disso, ele sabe disso. Deus está vendo. Presidente, se arrependa. O governo de Vossa Excelência está debaixo de maldição. Eu já expliquei aqui na palavra, está escrito, está tudo escrito. Eu não estou inventando não, tá? Em nome do Senhor Jesus. Depois desse ao vivo que nós estamos fazendo aí, nós vamos entrar num silêncio, em jejum e oração. Agora, continue clamando a Deus que essa hoste maligna
que é a nova ordem mundial que está envolvida, que atua para Satanás, que quer morte de massa, que vem para matar, roubar e destruir. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que através do teu clamor, do teu jejum todos os dias, do teu clamor, da tua fé, da tua certeza da vitória, meu irmãozão, não do que você está vendo, não do que fica falando da televisão o tempo todo. A televisão fica falando o tempo todo te colocando medo, aflição. Ei, para, em Cristo Jesus não tem medo nenhum. Você está lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro. Ele está te protegendo. Diz a palavra assim, ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda, porque ele vai mandar ordem aos seus anjos para te proteger em todos os teus caminhos. Faça o bem ao próximo, continua deixando Deus te usar, porque Ele já está te usando. Você está dando comida para o próximo, você está ajudando, está preocupado, você está em casa, mas está preocupado com o próximo. Esse é o jejum que agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. Agora, para completar, eu vou dizer algo que está no meu coração há muito tempo, que Daciolo acha, tá? Isso é o que eu acho, é o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Eu vou revelar aqui algo que está no meu coração há muito tempo, eu vou te revelar aqui agora. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu não acredito. Capa Daciolo não acredito. Deus eu não acredito que houve facada. Eu vou dizer o que eu acredito. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia. Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito, é o que está no meu coração. Foi isso que aconteceu.